Olá, meus amigos, tudo bem? De volta aqui com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje a gente vai falar de duelo, né? A gente tá ainda no capítulo Amai os vossos inimigos. E hoje a gente vai terminar esse capítulo, né? Falando dessa última parte aqui que compreende o duelo. É o capítulo 12, tá? Você que tá aí acompanhando os estudos, você que tá aí acompanhando pelo Evangelho. E lembrando sempre de fazer a leitura de harmonização e depois uma prece para que possamos estar imersos nas melhores vibrações, para que esse estudo corra da melhor forma e recebendo as intuições da espiritualidade amiga que está sempre conosco nesses momentos de estudo. Ela está sempre conosco em todos os momentos, né? Mas nesse momento de estudo, a gente está falando de uma coisa edificante, a gente está tentando equilibrar aqui as nossas emoções, a gente está focado nessas palavras, então existe uma grande chance de estarmos mais acessíveis às boas intuições da espiritualidade amiga, tá? Então, vamos lá? Vamos começar? Pessoal, o duelo é interessante, né? Assim, pra gente hoje é muito difícil falar de duelo, porque eu, por exemplo, conheço duelo de filme, né? Filmes antigos, que tem aquela cena clássica dos dois cavalheiros escolhendo ali a arma do duelo, e aí tem uma pessoa que fica uma espécie de um árbitro, né? Vamos falar assim, e ele fica ali comandando aquela dinâmica. Os dois cavaleiros se afastam, se viram, né? Essa é a cena clássica do filme. Quem já viu algum filme assim, eu vou deixar aqui até na descrição do vídeo algumas outras situações, alguns outros vídeos do YouTube para que vocês possam acessar e entender mais sobre o tema, caso vocês queiram, né? E aí eles se viram e realmente aquele que for o melhor, o mais rápido, vai então conseguir restituir a honra daquela situação pela qual foi programada o duelo, né? E aí, pra gente, às vezes, acessar isso é muito complicado, porque hoje não tem mais duelo, né? Hoje você não vai num lugar, não passa assim no jornal e nem passa na televisão e nem você fica sabendo de alguém que marcou um duelo para restituir a sua honra. E aí eu fui no Google mesmo, tá, pessoal? Só pra gente ter uma base do que é o duelo, do que significava esse duelo. Como eu falei, eu vou deixar aqui caso vocês tenham interesse num estudo mais aprofundado. Mas eu anotei aqui só como uma introdução o seguinte, ó, os duelos, eles eram praticados por nobres. Então grava essa parte aí, os nobres. Porque no código de honra dessa nobreza era essencial para a reputação e o status social demonstrar coragem e disposição para arriscar a vida em defesa da honra de alguém, em casos de ofensa ou desentendimento. Mais do que um combate, era um ritual para restaurar a honra e assegurar a coesão dentro de um grupo social. Guarda essa outra frase aí, né? Esse pertencimento, essa necessidade de um pertencimento, sendo um meio alternativo ao sistema jurídico estatal para resolver disputas pessoais entre os iguais. Guarde esse outro termo, né? Iguais. E aí, a título de curiosidade para vocês, atualmente, pela lei, o duelo é um crime, tá? O duelo foi muito praticado na Idade Média, depois na Europa, durante algum tempo ainda, mas atualmente, pela lei, ele é crime. E em termos de Brasil, né, o Código Penal de 1940 tipificava o duelo como um crime. E já no de 1960, ele aboliu o duelo do ordenamento jurídico, já entendendo que era uma violência, né, contra a vida. E aí, por que eu pedi para vocês gravarem essa parte de nobreza? Por que eu pedi para vocês gravarem, fixarem esse termo pertencimento e também entre os iguais? Porque, pessoal, tudo que a gente estuda aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem uma razão, tá? Que é a nossa evolução moral. O que o Kardec faz aqui no Evangelho segundo o Espiritismo é, através do Evangelho do Novo Testamento, né, ele destaca esses termos do Novo Testamento, explicando pra gente, através de exemplos, de acontecimentos e dos ensinamentos de Jesus, tudo que possa nos levar a entender sobre a nossa vaidade, o nosso orgulho e o nosso egoísmo. O que ele quer fazer através do Evangelho
é mudar o nosso procedimento, é mudar os nossos hábitos através da retirada desses vícios do homem primitivo e substituindo por novos hábitos desse homem mais nobre, nobre do ponto de vista moral e não dessa nobreza que a gente acabou de ler, né? Então, assim, essa parte do duelo eu vou deixar para vocês lerem. Ela compreende os itens 11, 12, 13, 14 e 15 e 16, tá? São instruções dos espíritos, eu acho válido ler, mas o que eu quero falar aqui para vocês? Todas essas partes aqui que estão falando do duelo, elas estão falando basicamente de que o duelo, de que essa dinâmica do duelo reflete o egoísmo e a vaidade dessas pessoas. Primeiro porque, como foi dito aqui e vai ser dito aqui no Evangelho também, era algo feito entre nobres. Então, mais do que um combate militar, isso era como se fosse um status. Eu pratico duelos. Hoje, gente, se você está assistindo esse vídeo em setembro de 2025, você sabe que existem muitas formas do rico se destacar. A moda, por exemplo, ela é um caso desses. A moda, ela vai mudando de modo que o rico possa mostrar que ele é diferente, e mais do que diferente, que ele é superior. Então, ele vai tendo hábitos que são acessíveis para ele e são inacessíveis para uma classe mais baixa. Hoje, né, atualmente, agora mesmo, em setembro de 2025, qual é o grande status do rico? O tempo, né? Mostrar que tem tempo. Então, em algum momento era roupa, em algum momento era comida, em algum momento era o lugar que ele frequentava, mas as classes mais baixas foram de alguma forma conseguindo imitar esse comportamento, imitar essas roupas, imitar esses hábitos, postando nas redes sociais formas de viver parecida com a dos ricos, né, com essa nobreza, mas algo que as classes mais inferiores não conseguem imitar é a questão do tempo, porque realmente a pessoa de uma classe mais inferior, ela tem uma dinâmica de tempo, até por conta de muitas vezes ela tem que fazer tudo sozinha, né? O que o rico consegue delegar, a pessoa de uma classe social inferior já não consegue. O tempo hoje é essa grande forma de status, de mostrar que o rico é diferente. E nessa época, vamos pensar, era o duelo, né? Então assim, me ofendeu, falou uma coisa que eu não gostei, ofendeu alguém da minha família, é uma questão de honra fazer o duelo. Não é mais uma opção. Não é só uma coisa de querer, é algo que te faz pertencer a uma determinada classe social. E é para isso que o Kardec vem chamando a atenção. Porque ele comenta, até nesse textinho que a gente leu aqui, né, que eu li para vocês, que não é do Evangelho, ele comenta que era uma forma de manter a honra entre os iguais. E o Kardec vem chamando a nossa atenção para isso, porque quando entendemos que somos espíritos, esse conceito de iguais associado a uma classe social, ele se perde totalmente, porque nós somos iguais perante Deus. Nós somos iguais enquanto espíritos tentando evoluir aqui na Terra. Essa ideia de pertencimento, ela está muito associada à classe social. E é o que o Kardec vem tentando falar pra gente nesse estudo. Porque, embora hoje não exista mais a prática do duelo, a vaidade e o orgulho ainda continuam existindo. Ainda continua existindo aquele que se acha melhor do que o outro. Aquele que se acha mais poderoso do que o outro. E aquele que se vale disso para defender a sua honra. E por que o Kardec ainda fala de duelo? Porque a época que ele escreveu, que ele codificou o Evangelho segundo o Espiritismo, era algo que ainda estava muito próximo da sua realidade. E era algo, sim, que refletia essa falha moral, que refletia ainda essa característica de espíritos muito primitivos. E outra coisa importante para a gente saber, a ideia do duelo era fazer esse acerto de contas, né? Como ele fala ali, era restabelecer essa ordem, era restabelecer essa honra.
E aí, matavam, quem morria, o acerto de conta estava feito, essa pessoa que conseguia matar, que conseguia tirar a vida do próximo, ela ficava muitas vezes numa condição de status social, porque ela cumpriu aquilo que ela tinha que fazer para defender a sua honra. Só que quando somos espíritas e entendemos que somos espíritos, vamos perceber que não acaba aí. Pelo contrário, isso vai gerando uma dívida por vários outros anos, por várias outras encarnações. E é o que a gente sempre fala aqui, né? Já que a gente está no capítulo dos inimigos, de amar os vossos inimigos, a pessoa que foi morta, a pessoa que foi assassinada, muito provavelmente se tornará inimiga daquela que tirou a sua vida nas próximas encarnações. Então, o que o Kardec ele traz aqui com essa questão do duelo é, primeiro, vaidade, orgulho. Como que a questão do duelo ela é vista como algo para restituir, para afirmar essa questão de que eu tenho uma honra sim e eu vou restituir isso através da retirada da vida de outra pessoa, porque isso vai me fazer mais forte, isso vai me fazer mais corajoso. E ele vem nos trazendo o entendimento de que, na verdade, é o contrário. Isso não é coragem, isso é uma grande covardia, porque você não está ali querendo enfrentar as suas dificuldades, querendo enfrentar os seus desafios da forma como ela deveria ser enfrentada. Segundo, mostra uma verdadeira ignorância em relação ao que somos de verdade, numa ingenuidade, numa ignorância mesmo, de achar que matando aquela situação ela vai ser eliminada. Aquela questão até pela qual foi suscitada o duelo, ela vai ser eliminada e resolvida. Muito pelo contrário, ela vai permanecer e se bobear, né, de forma ainda potencializada conforme a experiência, conforme o processamento desses espíritos ao longo das outras encarnações. E aí então, o que um dos espíritos fala no finalzinho pra gente é o seguinte, ele fala aqui, ó, no final do capítulo 15, Agostinho, né, fala pra gente: o duelo remanescente nos tempos de barbárie, em os quais o direito do mais forte constituía lei, desaparecerá por efeito de uma melhor apreciação do verdadeiro ponto de honra e à medida que o homem for depositando fé mais viva na vida futura. Ou seja, o duelo ele é mais uma das formas tão atrasadas que o ser humano ainda enxerga as formas de resolver a sua vida, né? Hoje em dia, cada vez mais que nós possamos entender a vida futura, que a vida continua, que nós somos herdeiros de nós mesmos, como diz a Joana de Ângeles, cada vez que nós possamos ter essa compreensão, a nossa atitude do hoje vai sendo modificada. Porque aí eu vou parar de fazer uma coisa hoje achando que ela vale só para o hoje. Eu vou começar a entender que tudo que eu faço atualmente vai me gerar consequências não só para o futuro dessa encarnação, mas de tantas outras. Então isso vai fazer com que eu cuide melhor de mim, com que eu cuide melhor da minha saúde, cuide melhor do meu corpo, dos meus pensamentos e das minhas ações. Vai fazer com que eu tenha mais responsabilidade, autorresponsabilidade, porque eu vou entender que tudo que eu estou passando hoje é fruto do que eu fiz ontem. E tudo que eu fizer hoje vai refletir no meu amanhã, tá? Então, o duelo, ele é uma dos tantos exemplos ainda que refletem a ignorância do homem. E por mais que a gente fale que o duelo acabou, hoje é crime, hoje ninguém faz mais, hoje existem ainda diversas atrocidades, diversas barbáries em nome do poder, em nome da vaidade, em nome do orgulho e do egoísmo. Então a mensagem que eu quero deixar aqui para vocês desse estudo é que vocês possam refletir aonde vocês ainda estão agindo de forma duelística, né? Se é que existe esse termo. Aonde é que vocês ainda estão agindo com orgulho, com a vaidade? Quem é que vocês ainda estão querendo matar?
Quem é que vocês ainda estão querendo se sobrepor? Sobre quem vocês querem se sobrepor em nome dessa vaidade, em nome desse orgulho? Por que que você acha que você é uma pessoa melhor do que os outros? Por que que você olha para uma pessoa na rua e não vê ela como um igual seu? A quem você acha que está pertencendo? Que nicho que você acha que é melhor pertencer do que outro? Então faça essas reflexões, e a reflexão que eu me faço também quando eu estou fazendo esses estudos, e a reflexão que eu deixo para vocês, de que forma que a gente pode ir no nosso dia a dia eliminando essas características que ainda são de épocas antigas, né? Porque nós, muito provavelmente, somos esses espíritos, vai saber se a gente um dia esteve envolvido num duelo, né? Então, que marcas que isso deixou no nosso perispírito e como que a gente pode tentar se tornar uma pessoa melhor, um espírito melhor, para ter um futuro melhor, tá bom? Essa é a reflexão que eu deixo para vocês e eu espero vocês nos próximos vídeos. Até lá!